Olá! Você tem dificuldade em ser objetivo na apresentação das suas ideias no texto? Então, hoje eu vou te passar a dica fundamental. Diferente da fala, quando a gente escreve, é mais difícil você expor as suas ideias de uma forma completa e clara. Então, é preciso pensar alguns mecanismos diferentes da fala. Afinal, quando você escreve, o seu texto precisa ser autônomo, ele precisa ser independente. O leitor tem que ler o que está escrito ali e entender todas as ideias sem precisar ficar perguntando para o autor do texto o que ele quis dizer ou a que se refere determinada ideia. Por exemplo, na fala, a gente dá respostas bem curtinhas. Se alguém perguntar para você, você gosta de chocolate? Você pode responder sim ou não. Então, dentro desse contexto de conversação, tudo fica mais claro, porque a pergunta foi dada e a resposta também é dada de forma bem direta e o diálogo vai se estabelecendo assim. Já no texto escrito, o ideal é você fazer respostas completas, assim como a gente aprende lá nas séries iniciais e depois acaba deixando de lado. Por exemplo, na minha pergunta sobre você gosta de chocolate, a resposta seria: eu gosto de chocolate. Então, a primeira dica é, num texto escrito, primeiro responda a pergunta feita de uma maneira bem direta. Depois você vai apresentar as ideias secundárias. Então, como é que você faz isso? Você utiliza elementos que fazem parte da pergunta ou do tema, né? Pega as palavras principais e utiliza elas na sua resposta. Porque lembre-se, o leitor nem sempre vai ter contato com a pergunta, ou o corretor de uma redação, de um processo avaliativo, você não pode considerar que ele vai ter a proposta temática o tempo todo ali. O seu texto precisa ser independente dessa proposição temática. Quer ver um exemplo? Vamos supor a seguinte pergunta: quantos estados tem o Brasil? Você pode responder simplesmente 26. Mas lembre-se, a ideia é apresentar uma resposta completa. Então, o ideal seria: o Brasil tem 26 estados e o Distrito Federal. Então, a primeira afirmação foi responder exatamente o que a pergunta solicitou. Depois você pode continuar esse texto falando sobre a quantidade de regiões que o Brasil tem, sobre o clima, sobre a geografia do país, né? Outros aspectos que envolvam este tema. Mas logo no início é necessário ter a resposta objetiva. Outra dica é, numa redação, se a proposição temática não for em forma de pergunta, você pode inserir uma interrogação no final dela. Então, ler o tema como uma pergunta objetiva vai te ajudar a delimitar bem qual é o seu ponto de vista. E assim você garante que também não vai fugir do tema e vai falar sobre todos os aspectos que ele solicitar. Em que momento você faz isso na redação? No momento de apresentar o ponto de vista lá na introdução. Na conclusão, você também retoma os termos do tema para mostrar que, do início ao fim, o seu objetivo foi discorrer sobre aquela proposição dada. Em textos do cotidiano, também é bem importante seguir essa estratégia de resposta objetiva e completa. Por exemplo, quando você vai responder a um e-mail, né? Fizeram uma pergunta, uma solicitação e você precisa responder essa solicitação. Então, vamos imaginar assim: em resposta ao pedido para aquisição de novos equipamentos, o meu posicionamento é... Então, aqui a gente consegue imaginar que o primeiro e-mail estava solicitando a aquisição de novos equipamentos, aí provavelmente esclareceu para qual área, que tipo de equipamento, por que esses equipamentos são necessários, enfim. E aí depois vem toda a resposta. O importante é que o início vai ficar bem claro. Como o e-mail é um documento, né, dentro das empresas, hoje é utilizado como fonte de informações, é bem importante que essas respostas fiquem claras, para você não responder um simples sim ou não. E por fim, em questões objetivas de vestibulares, né, das disciplinas específicas, também o grande trunfo do candidato é responder de forma completa a proposição, né, a pergunta ali que foi dada, porque isso garante que você não vai fugir do tema
E o corretor também vai perceber que você entendeu qual é a pergunta e está disposto a responder sobre ela. Quando a gente quer inverter algumas ideias, há uma tendência muito grande de desperdiçar o espaço, que normalmente em questão discursiva é bem pequeno, com informações que não foram solicitadas. Então, atenha-se somente àquilo que foi perguntado. Se houver espaço, apresente informações secundárias. E aí, te ajudei com o vídeo de hoje em como ser mais objetivo nos seus textos, seja em processos avaliativos ou no cotidiano? Se sim, deixe seu comentário aqui e espero você no próximo vídeo. Tchau!